Rádio Cultura de Picos oferece a você o quadro Bem-Estar e Saúde, apresentado pelo cardiologista e clínico geral Dr. Raimundo Reis. Afinal, informações e orientações são necessárias a quem deseja preservar a saúde e viver bem. Com certeza, Bem-Estar e Saúde toda terça aqui na Cultura FM, Manhã da Cultura, Dr. Raimundo Reis, cardiologista clínico geral, ao vivo, Dr. Raimundo Reis. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Paulo Holanda, bom dia a todos os amigos que estão aqui com a gente na Rádio Cultura FM. Com certeza, milhares de pessoas ouvindo a rádio agora, em 3 estados, Piauí, Pernambuco, Ceará, pelo rádio convencional e Brasil e o mundo pela internet. Então, doutor Raimundo Reis, por que as pessoas se tornam diabéticos, hein? E como isso ocorre e quais as formas de evitar? Paula, é muito comum essa dúvida. Ontem mesmo eu atendi uma paciente com a glicemia de 303. Olha aí, 303 de glicose no sangue. E a pergunta que ela me fez: doutor, mas até 6 meses atrás eu fiz os exames e estavam todos normais. Como é que isso pode acontecer? Ela começou a sentir as coisas de uma forma leve, suave, que não foram percebidas. Começou a perder peso de uma forma imotivada, tomando muita água, sensação de fraqueza, astenia, ia trabalhar, não tinha coragem, dor nas pernas, formigamento. E aí, quando você vai fazer a anamnese, ela tinha todos os fatores que geravam a diabetes. História na família, o irmão já era diabético, a mãe já usava insulina. E olha aí, eu disse, relata aí como é o seu estilo de vida, como é seu dia a dia, seu café da manhã. Vê se você que está em casa vai se identificar com essa paciente que eu atendi. Ela já começa o café da manhã, Paulo, tomando um café bem adoçado. Para acompanhar ela, pãozinho branco com a manteiga, às vezes ela bota uma geleia. Você vê que é uma dieta no café da manhã que não tem fibra, e tem carboidrato, que é uma fonte importante de glicose e gera um processo de resistência insulínica. Aí ela vai trabalhar, aí tem o lanche da manhã, ela começa a ter fome. Por quê? Porque esse carboidrato que ela comeu, esse pão branco, ele não vai dar sustância, ele não vai gerar energia, o corpo vai pedir de novo. E ela vai ali num pacote de bolacha e come 6, 7, 10 bolachas. Às vezes passa aquele carrinho, aquela bicicleta com um sanduíchezinho ou um suco muito adoçado. Lá para as 9, 10 horas ela come uma coxinha, um salgado, uma bomba, cheia de açúcar e cheia de gordura. Vai almoçar, cadê o tempo? Cadê a salada no almoço? Tem o quê? Batata frita, muito arroz, macarrão. Às vezes a pessoa consegue juntar no mesmo prato tudo que gera diabetes: arroz, macarrão, fritura, batata frita. E isso gera também um processo de inflamação. No lanche da tarde vai tomar aquele café com o quê? Com açúcar. O que é que ele bota? Não, agora vamos ficar leve, vamos comer um bolozinho, ou um bolo frito, ou um bolo doce, ou vai ali e come um salgado, um folheado, às vezes um cappuccino com aquele chantilly bem bonitinho em cima, rico em açúcar. Vai jantar ela como uma pizza. Não tem pâncreas que resista. Ocorre aí um processo que a gente chama de envolvimento de um paciente, uma resistência insulínica, que vai causar diabetes tipo 2. O que é a diabetes tipo 2? Está muito relacionada à idade, depois dos 40 anos, e principalmente ao excesso de peso e à obesidade. Paciente que tem essa alimentação irregular, junto com história da família, e não faz atividade física, não queima caloria, tem uma pretensão de ter maiores chances de ter diabetes. Existe aquela diabetes, Paulo, que é o tipo 2, que é aquela condição que ela é autoimune, né? As células do pâncreas começam a não produzir insulina, e aí nesse caso os medicamentos não estão indicados, o paciente tem que tomar insulina. Isso acontece mais na infância e na adolescência, tem aí componentes que são mais genéticos e imunológicos.
Certo, doutor, eu entendi, legalzão aí, a explicação bem clara, né? Inclusive são pequenos pontinhos, né? Pequenos fatores ali, um lanchinho aqui, um lanchinho acolá e tal, quando junta tudo, hein? Aí vira um turbilhão. Aí como é diagnosticado o diabetes, doutor? Qual a primeira, no caso aí, a impressão, o primeiro diagnóstico? Olha, é muito fácil. Olha como é fácil. Você pode fazer aquele teste do dedinho no posto de saúde, na farmácia. Se essa glicemia estiver acima de 200 e você tiver sintomas como perdendo peso, urinando muito, tomando muita água, tendo fraqueza, cansaço, isso já é um diagnóstico de diabetes. Quer fazer um diagnóstico de confirmação, tem que ser o exame em jejum, a glicemia de jejum. É o exame de sangue normal. A glicemia tem que estar abaixo de 3 dígitos, abaixo de 100. Estando entre 100 e 126, você tem resistência insulínica, o famoso pré-diabetes. Acima de 126, você já tem o diagnóstico de diabetes. O importante é que você faça isso em 2 momentos diferentes. Se você está ali naquele intervalo entre 126 e 200, provavelmente nós temos que fazer alguma abordagem, seja ela com medicamento, seja ela com mudança do estilo de vida. Certo, então vamos falar de prevenção. Já durante a sua fala você já citou alguns tópicos aí de prevenção, mas assim mais diretamente, né? A primeira coisa é tirar o que causa diabetes. Eu sempre falo que a gente tem uma reserva de insulina, como fosse uma conta bancária, uma poupança. E se tu tem R$1.000 na poupança, Paulo, e todo mês tu tira 100, o que é que vai acontecer? Vai zerar. Zerar a conta. Então o pâncreas vai zerar a produção de insulina se você gastar demais. E quem mais consome insulina no nosso corpo, quem mais prejudica, gera inflamação, são os carboidratos refinados. Então vamos começar com o que a gente não pode fazer. Tem que tirar da dieta aquele pão branco, arroz branco, massa, bolo, porque eles têm altos índices glicêmicos. Eles aumentam a demanda de insulina, vão consumir tua insulina. Aquela insulina que tu era para usar lá quando tu tem 60, 70 anos, você está usando com 30, com 20. Então isso está gerando maior índice de diabetes. Tirar açúcar que está ali nos refrigerantes, nos sucos industrializados, os doces. Porque às vezes a gente vai ali no supermercado e tem um suco de laranja. Gente, ali é açúcar puro. Gente, aquele suco de uva também é repleto de açúcar. Isso vai gerar acúmulo de gordura visceral. Além dos alimentos ultraprocessados que a gente sempre conversa aqui. Salgadinhos, fast foods, embutidos, comidas ricas em gorduras trans. Além de aumentar a diabetes, de brinde ainda aumenta o sódio, que pode aumentar a pressão arterial. E as carnes processadas, salsicha, bacon, presunto, a mortadela, aquele sanduíche que você come às vezes regularmente no final da tarde, ou vai jantar um sanduíche com muito ketchup, maionese, isso pode gerar sim diabetes. Então o que fazer? Além de fazer atividade física, porque a gente já sabe que o excesso de peso e obesidade geram aumento da diabetes, com aumento da resistência insulínica, atividade física, musculação previne diabetes. Olha, musculação, Paulo, saiu um estudo agora que previne até em crianças TDAH. Certo, pequena interrupção aqui na transmissão. Voltando aqui, certamente o doutor ia falar que a musculação previne crianças TDAH, certamente sim, pelo que eu ia entender, né? Vamos aguardar aqui, doutor, por favor, reconecta aí. Tivemos aqui uma pequena interrupção no sinal, estamos ao vivo falando do Dr. Raimundo Reis, ele está no consultório dele, atendendo, mas aí na terça-feira ele tira esse espaço para falar ao vivo pela Rádio Cultura. Vamos aqui então tentar restabelecer a conexão para a gente continuar com o tema bem-estar e saúde, com o quadro, né? Doutor Raimundo Reis, se está me escutando, por favor, houve um corte aqui na transmissão, o senhor falaria sobre a musculação e o que ela pode beneficiar, inclusive em crianças. Previne até, se eu não me engano, você ia falar TDAH, é isso? TDAH, síndromes de hiperatividade, gera muita melhora neurológica nessas crianças, porque o processo de obesidade também começa na infância. E isso é um comportamento relacionado ao que os filhos veem dos pais.
Então não dá, Paulo, para você chegar pro seu filho e dizer, olha, não come sanduíche, olha, sorvete demais, sorvete é um grande vilão para diabetes, para obesidade, se você come isso na frente deles. Então, os alimentos eles têm que ser introduzidos, né, os grãos integrais, a aveia, o arroz integral, a quinoa, frutas que têm baixo índice glicêmico, maçã, pera, frutas vermelhas, o abacate, ele tem muita fibra. Troque o arroz e o macarrão por feijão, lentilha, grãos de bico. Isso vai fazer com que a digestão fique mais lenta e os índices glicêmicos melhoram. Também a gente tem aqui as nozes, né, as sementes, amêndoas, chia, linhaça, até a nossa castanha do caju é importante dentro desse processo a gente ter na dieta. E se vai comer carnes mais leves, fontes de proteína, é muito importante que a gente às vezes esquece a proteína. Então o frango, o peixe, além de você ter alguns chás que são antioxidantes, que podem melhorar a sensibilidade à insulina. Além de tirar esses alimentos que causam dano, é importante uma coisa interessante, o sono. É durante a noite que seu organismo regula a insulina e os hormônios contrarreguladores, que é o glucagon, o cortisol, que geram inflamação e resistência insulínica, que vão gerar diabetes. Então, quem dorme mais e quem dorme bem, sonos reparadores, tem menor incidência de diabetes. Olha aí, muito bom. 2 tópicos aí pegaram bem pra mim. Musculação, graças a Deus, e o sono. Tô dormindo bem. 8 horas por dia, viu? Doutor, me diz uma coisa. Agora vamos abrir espaço pessoal aqui pros ouvintes. 921, doutor Raimundo Reis, cardiologista clínico geral, ao vivo na Manhã da Cultura. A Maria tá dizendo o seguinte: meu filho tem 5 anos. A glicose dele tá em 71,90. Tá normal ou não, doutor? Normal, parabéns. O que é importante é avaliar as outras medidas, porque nós não precisamos analisar só peso. Nós temos que fazer na pediatria o que a gente chama de percentis. Vai lá no PSF e faz o acompanhamento do peso com relação à adulta. Tem um caderninho da criança e do adolescente. É importante que toda mãe tenha do seu filho. Esse acompanhamento faz com que surja sinais de alerta. Se a criança está começando a entrar naquela linha de risco de sobrepeso. E a gente já sabe que o excesso de peso está relacionado a diabetes na vida adulta. Ana Joaquina do Riacho Vermelho, bom dia. Bom dia, Raimundo Reis. Eu sou diabetes, mas o médico disse que eu sou diabetes, mas eu queria que eu não fosse, porque eu não sinto fraqueza, não sinto nada assim, sintoma de diabetes, a não ser um fogo nos pés. Mas eu como bastante, sabe o que? Manga e melancia. Esse ano mesmo eu tenho comido bastante manga, e eu sinto bem, não sinto mal de jeito nenhum. Logo eu tomo remédio do diabetes, faço bastante caminhada, caminho bem. E aí, negócio de salgado, esse final de semana comi bastante, fomos no aniversário, comi bastante salgado. Mas bolo doce eu não como. Eu desvio de doçura, açúcar meu nem triste, porque eu faço meu chá sem doce, sem nada. Mas o médico disse que eu sou diabetes, né? Mas eu queria que eu não fosse, porque eu não sinto nada. Tá aí, Ana. Rapaz, eu tenho vontade de conhecer o Japão. Infelizmente, não tive condição ainda, Paulo. E não, também não Japão, tive. Também não. Não, né? Então, assim, então nem tudo que a gente quer, a gente pode. Não tá na nossa vontade. E você tá olhando aí na Ana, me dê licença para falar que seu fogo nas pernas é o que a gente chama de neuropatia diabética. É um problema que dá na diabetes crônica. Ela vai alterando os nervos. E assim, olha como é interessante, a Ana participou bacana no nosso programa. As frutas, elas podem ser benéficas, trazerem um bem ao paciente diabético, mas podem também trazer essa pegadinha, como fez na Ana. Então, por exemplo, Paulo, um suco de laranja, um copo, tem 5 açúcares. 5 laranjas num copo. Você consegue tomar 2, 3 sucos, mas você não consegue comer 2 ou 3 laranjas. Então o ideal é que o diabético não tome suco de fruta, seja ela qual for. Só se for em momentos muito esporádicos. O ideal é que você coma a
a fruta no natural. Mas, por exemplo, a melancia ela é rica em açúcar, frutose, tem alto índice glicêmico. Isso vai aumentar a sua diabetes. Embora ela não seja proibida, é importante que ela consuma essas frutas de forma moderada. E os alimentos que tenham fibras e proteínas. Essa jogada de ficar se iludindo que está comendo bem não é a saída, porque as complicações da diabetes elas vão acontecer. Hoje, quando a gente passeia ali na UPA de Picos, quando você vai ali nas enfermarias do Hospital Regional Justino Luiz, não tem um novo regional lá em cima? Sim. Tá cheio de pacientes que pensavam que estavam se alimentando bem, comendo açúcar, comendo várias mangas, doces. Não, é um docinho de caju. Isso gera aumento da diabetes. E as complicações com piora da visão. Pode perguntar da dona Ana se a vista dela está igual a 10 anos atrás. Tem que fazer os exames para saber se o rim está funcionando bem. E o coração também, em pacientes que já têm mais de 10 anos de diabetes, ele já tem alterações cardíacas. Então é sempre importante a visita do nutricionista. Vai ali no programa de saúde da família, vai bem escondidinho, marca sua consulta com o nutricionista do posto, não paga nada, ela vai conversar e tirar as tuas dúvidas e fazer um balanço, que é a teoria que a gente já falou aqui, TPP, tudo pouco pode. Então as frutas entram nessa teoria, tudo pouco pode. Legal, muito bem, vamos aqui continuando, são 9h26, doutor Raimundo Reis ao vivo. Aqui tem uma ouvinte que está dizendo: parabéns, doutor Raimundo Reis, você é um ótimo cardiologista, adoro ouvir sua entrevista com o Paulo Holanda e vocês estão de parabéns. Valeu, Tailane de Sussuapara. Aqui a Meirinha no DNR, minha amiga Meirinha, gente boa, faz um bolo muito bom, viu, Meirinha? Ela está dizendo o seguinte: pergunta pro doutor se o diabetes pode tomar água H20, entendi aqui, de limão, alguma coisa assim, né? O problema da H2O é que essa água gaseificada é porque ela tem muito conservante, às vezes tem adoçantes, e isso de uma forma esporádica ela é permitida. É melhor do que você tomar o açúcar, no café com açúcar ou um refrigerante, mas lembrando que você tem uma alta concentração de sódio. Um grande abraço, Taislane, e obrigado, Meirinha, pela pergunta. Muito bem, deixa eu saber se aqui é uma pergunta também chegou no horário do quadro, não deu para ouvir esse áudio porque eu estou aqui na correria também, mas vamos lá. Bom dia, Paulo Holanda, bom dia, doutor Raimundo Reis, aqui é CN, aqui do Recanto do Maçom. Eu tenho diabetes tipo 2 e tomo insulina, queria saber se a insulina, ela faz efeito na visão, se faz a visão da pessoa ficar embaçada. Porque a partir daí que eu comecei a tomar a insulina, ela fica com a minha visão embaçada todos os dias. É normal? Olha, que pergunta interessante, Lene. O que é que acontece? Se o paciente é diabético tipo 2, é aquela diabetes do adulto, que ela vai se tornando diabetes ao longo do tempo. Então, após os 40 anos, ela vai aumentando os índices de glicose e produzindo menos insulina, gerando a diabetes tipo 2. Inicialmente a gente toma remédio comprimido, metformina, tem outros medicamentos que estão na rede de saúde, novos medicamentos. Quando o pâncreas vai deixando de produzir insulina, esses remédios eles começam a não ter tanta ação. É como se eu tivesse um pâncreas que não responde ao remédio. Eu sempre brinco que o diabetes tipo 2 chega um momento que é igual a um jumentinho que envelheceu. Não adianta você botar uma cangaia pesada e dar um chicote para ele, uma chicotada, porque ele não vai andar, porque ele está cansado. É a mesma coisa do diabetes. O pâncreas ele fica um jumentinho velho, ele não produz mais insulina. Você dá remédio, ele não produz, e aí a glicose aumenta e você começa a piorar os sintomas. Aí o que é que você tem que fazer? Dar insulina mesmo. Aí a insulina, em pacientes que já estão tomando, o que é que acontece? É porque a diabetes piorou tanto, o pâncreas não produz mais insulina, que o médico teve que passar a insulina para substituir a que tu devia estar produzindo no pâncreas. Só que aí, no caso, isso já denota uma diabetes avançada. Então, o que a senhora está tendo é uma complicação da diabetes,
Não tem nada a ver com a insulina. A insulina em si, ao ser administrada corretamente, não costuma causar embaçamento da visão diretamente. Ao contrário, as oscilações de glicose, porque às vezes o paciente não usa a insulina regular. É como os pacientes falaram aqui, olha essa fala, eu queria não ser diabetes. E tem gente que acha que o fato de querer vai torná-lo não diabético. Às vezes toma de uma forma irregular, sem estar como prescrito no médico, sem o acompanhamento, a questão do uso da insulina. Então a insulina está salvando a sua visão. Agora, o paciente que já está tendo sintomas de vista, ele precisa ir no oftalmologista, porque tem tratamento a retinopatia diabética. Sem tratamento, o seu problema de visão, infelizmente, eu fico muito triste em falar, ele só vai piorar. E existe a cegueira causada pela diabetes. Então vamos lá, vamos procurar um dos especialistas importantes no tratamento das complicações da diabetes, que é o oftalmologista. Ok, doutor Raimundo Reis. Gente, eu quero, aqui são 9h30, 9h30 da manhã, dizer para vocês que infelizmente o tempo de perguntas estourou. Nós temos aqui diversas perguntas chegando, então vai ficar para a próxima terça. Temos umas últimas duas que chegaram mais cedo, já vou colocar no ar aqui, as duas de uma vez só, beleza? As que não forem ao ar, me desculpo com vocês, devido ao tempo, a gente obedece um tempo. Eu tenho aqui também uns blocos de apoio, já um ponto na ponta da agulha para irem ao ar. Mas deixa eu colocar as últimas duas perguntas aqui. Mas antes, deixa eu só aqui dizer, chegou aqui, parabéns, aqui é de Nazaré, Ipiranga do Piauí. Parabéns, Cultura. Amo essa entrevista com o Dr. Raimundo Reis. Sigo direitinho as dicas dele. Obrigado por nos orientar. Legal, turma de Ipiranga do Piauí. Vamos lá, as duas perguntas. Vou colocar as duas de uma vez só. Alô, da Luz, da Leila Noivos. Depois eu coloco a outra. E o doutor escuta aí e responde. Vamos lá. Oi, PH. A rapadura, ela é igual aos outros doces? Comer um pedacinho de rapadura é igual eu comer um doce de banana ou de caju, sei lá do que for, ou faz diferença? Legal, agora vamos com outra pergunta aqui. Bom dia, Paulo Holanda. Bom dia, doutor Raimundo Reis. Paulo Holanda pergunta para doutor Raimundo Reis que eu sou pré-diabético. O que eu devo evitar para que ele vire o diabetes mesmo? Genicleide da comunidade Cabeças. Tá aí, da Luz e Genicleide, doutor. Fica à vontade. Da Luz, Genicleide, que só pergunta top. A rapadura, ela tem um efeito muito semelhante aos outros doces no organismo. Pessoas com diabetes ou com pré-diabetes vão ter o mesmo efeito de outros doces. Isso vai depender muito da quantidade. A gente sabe que a rapadura é a cana-de-açúcar e ela é rica em sacarose. Isso significa que pode sim elevar os níveis de glicose e se eles fazem parte dos doces refinados. Mesmo que seja considerada mais natural, você tem que usar com muita moderação. Eu sempre digo que no diabetes, o ideal é a gente tirar o açúcar definitivamente. E com relação ao pré-diabetes, teu pâncreas está dando aviso que ele está falhando. Tira açúcar da tua dieta. Tira o cafezinho com açúcar, compra um café melhor e toma ele sem açúcar. Isso é importante. Tira o suco, troque pela fruta. Tira o pão branco. Olha, outra coisa, outro vilão é o pão integral. A gente pensa que faz bem, mas não faz. Ali é industrializado, é processado. Ele tem sim conservantes. E tire os alimentos que têm alto teor glicêmico, principalmente o álcool, que a gente tinha que encerrar a nossa entrevista falando dele. Nós temos pacientes diabéticos porque toma 5, 6 cervejinhas. Não, é só na quinta. Aí, não, e é só quinta mesmo que tu bebe? Não, às vezes eu bebo na sexta. E no sábado? Não, se me convidarem eu vou. No domingo? Não, rapaz, se tiver um churrasquinho na turma do trabalho eu apareço por lá. Então quando vê a pessoa tá bebendo 4 vezes por semana, Paulo. E aí o pâncreas não aguenta. Aguenta não, é difícil. É a diabetes. É difícil, doutor. Doutor, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Terça-feira que vem tem mais. Com fé em Deus. Gente, mais informações, Instagram, @Dr. Raimundo Reis. Corre lá, você que tá ouvindo o quadro agora, tá com o celular em mão. Corre pro Instagram do Dr. Raimundo Reis. Lá tem um monte de rios, um monte de informações. Dr. Raimundo Reis, obrigado, meu irmão. Boa terça. Vamos alegrar o povo e dizer que diabetes tem cura. Sim. E tem pacientes que são pré-diabéticos e quando começam a fazer
essa turma do bem, que é alimentação, atividade física, dormir bem, param às vezes até o remédio e param de se tornar aquele pré-diabético. Vamos tirar esse pré do nosso sobrenome.